Saudações a todos, sejam muito bem-vindos. Nesse vídeo eu vou expor para vocês uma experiência que eu tive muito válida para pesquisas no campo sociológico, histórico e artístico. É uma exposição sobre a arte soviética. Eu estive em Paris em 2019 e lá tem dois museus que são um na frente do outro. O Petit Palais, que é o Museu de Belas Artes de Paris, um museu permanente e gratuito para qualquer visitante, e do outro lado da avenida em questão, perto das Champs-Élysées, tem o Grand Palais, o Grande Palácio. Lá eles são anfitriões de diversos eventos e diversas ações, principalmente governamentais pelo governo da França. Mas tem uma grande região dentro do Grand Palais que abarca exposições vindas de outros lugares, exposições itinerantes. Nessa ocasião, era uma exposição vinda diretamente da Rússia, principalmente de Moscou e de São Petersburgo, que expõe como era a arte dos soviéticos de uma maneira geral, na transição da Segunda Guerra, depois da consolidação da União Soviética, E tem figuras centrais como a proposta de vida socialista como sendo uma proposta de vida boa. É uma arte que demonstra como pode ser a vida das pessoas num regime socialista, como uma espécie de propagandismo mesmo, sugerindo que é uma espécie de paraíso, uma espécie de, vamos dizer assim, carpe diem todos os dias, de aproveitar a vida todos os dias, e que a verdadeira felicidade das pessoas está então na aliança ao partido. Vocês vão reconhecer algumas figuras centrais dessa exposição, que são Lenin e Stalin, entre outras que eu vou trazer aqui para vocês. Eu vou legendar para vocês algumas indicações, mas eu vou expor para vocês também a pequena explicação descritiva de algumas obras que está em francês, no tocante a essa exposição. Aqui, o meu objetivo é compartilhar com vocês essa cultura e mostrar como o propagandismo pode fazer a cabeça das pessoas em determinada direção, principalmente com uma potência artística de valor inestimável, como é o caso dessa exposição, e numa época em que o meio de comunicação era muito limitado, se comparado a hoje, em que nós temos um tipo de internet muito mais eficaz, veloz e abrangente, assim como aparelhos de celular, telefones, smartphones, computadores, laptops e a própria vida e o transporte das pessoas. No entanto, é importante mostrar e lembrar que a União Soviética acabou oficialmente em 1991, é uma distância histórica curta, e essa mensagem de propagandismo é importante para que nós tomemos cuidado com quaisquer tipos de doutrinação e para que o pensamento crítico sempre esteja ativo e vivo em todos nós. Espero que vocês gostem desse fragmento de cultura e que sirva para demonstrar como o propagandismo pode ser potente como uma proposta de vida ideologizada e que pode guiar os desavisados para caminhos de infelicidade e de má propostas de vida. Fiquem com vocês a apresentação. Muito bem, eu faria uma pequena narrativa das imagens para vocês entenderem a mensagem propagandista da União Soviética que eu quero evidenciar. Esse é o Grand Palais, onde se encontra a exposição da União Soviética, a exposição vermelha, e do outro lado o Petit Palais, o Museu de Belas Artes de Paris. A primeira parte da exposição mostra como a União Soviética pintava e figurava a imagem dos capitalistas, principalmente norte-americanos, como pessoas que enganavam e deturpavam o conceito de liberdade, a famosa frase porcos capitalistas que falseavam a liberdade como uma liberdade falsa. A liberdade verdadeira estaria no comunismo. Então, aí há uma alemã acorrentada na época do nazismo, que foi outro mal que foi superado, e agora a superação teria que ser do capitalismo. As próximas figuras do panfletagem, a obesidade norte-americana dos capitalistas e um porco capitalista tido como grandioso, que foi o Morgan, um dos grandes investidores dos Estados Unidos, que salvou a economia dos Estados Unidos. Em oposição a essa condenação estaria a liberdade plena,
que é a proposta de vida socialista. Nessa imagem nós podemos ver a integração perfeita e harmoniosa com a natureza. Esse quadro se chama Liberdade Plena, porque visava mostrar para as pessoas como a vida poderia ser em oposição ao capitalismo, em que todos juntos conseguem ser jovens, saudáveis, em plena harmonia com a natureza. E para atingir esse grande objetivo de vida, por uma vida melhor, eram necessários grandes homens que iriam planejar, seriam os cabeças para planejar como seria o futuro. E para estruturar primeiro o país antes de exportar isso ao mundo, importar isso ao mundo, precisamos dos companheiros de partido. Então nessa figura nós vemos Gorky e Stalin, junto com outros companheiros socialistas que seriam alguns dos planejadores do grande partido. E para isso era necessário muito trabalho, portanto, na União Soviética, os trabalhadores eram glorificados, mas não como trabalhadores, mas como construtores de uma proposta primeiro leninista, depois stalinista. E nessas figuras vocês podem ver mulheres e homens trabalhando em fábricas e no metrô. As legendas se encontram logo antes das figuras, né? Se vocês quiserem ler depois, mas para glorificar o país. Inclusive eu estive no metrô de Moscou, que foi construído aos moldes de um palácio real, dizendo que agora todos do povo poderiam fazer parte de uma nação moderna e todos seriam nobres e realeza. A proposta de um país moderno no socialismo. Então, para construir esse grande país era necessário muito sacrifício, como vocês veem, um grande homem carregando a bandeira vermelha representando o partido. No entanto, agora vocês veem Lenin em seu leito de morte. Ela foi uma figura muito glorificada, mas na transição do leninismo para o stalinismo, a coisa ficou mais radical e o grande líder tinha que ser mais forte. Essa é a maquete de um monumento a Stalin que nunca foi construído, mas começaram a surgir um princípio de que Stalin seria o grande líder e o grande salvador. Aqui nós vemos então ele como na figura central, Stalin está na figura central, vestido de branco, como sendo o grande líder do grande partido que abraça as pessoas, aqui ele está abraçando crianças. E essa é a mensagem propagandista que a União Soviética queria convencer as pessoas. Deixo vocês agora com um vídeo que mostra o que eles queriam mostrar da futura glória e que alienaria, por fim, milhões e milhões de pessoas na história.